Com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sou o pastor Eduardo Munhoz, mais uma vez trazendo mais um pouquinho do estudo sobre o livro do profeta Isaías, Ontem nós estivemos comentando um pouco, uma introdução, e hoje nós vamos também dar mais um pouquinho. Isso também é pedido do presbítero Márcio, ali da nossa igreja, da Assembleia de Deus Vida Nova, ali do bairro Morumbi, O presbítero Márcio aí sempre trabalhando com caminhão, caminhoneiro, viajando para fora direto, Então ele falou: pastor, eu não posso participar dos estudos, mas se o pastor puder, passar um pouco para que eu possa ver em vídeo aula ou através da rede social. Então, a pedido dele também, eu vou estar sempre passando um pouquinho dos estudos que a gente for dar no curso ali do IBAD, Então, agradeço a todos também. Aqui já estamos começando com o Capela Claudicir, E a pastora Anelise, esposa do pastor Edinho. Deus abençoe a vida de vocês, que estão nos assistindo. Eu espero que esse pouco que eu tenho passado para vocês, que nem ontem, hoje mais um pouquinho, venha tirar algumas dúvidas. É claro também que a gente vai abrir, para aqueles que quiserem colocar a sua opinião. De repente você tem um ponto de vista até mais avançado ou melhor do que o meu e quiser estar colocando aí, pode estar colocando também sobre o profeta Isaías. Vamos juntar a sua sabedoria junto com a minha, e todos vão nos ajudar, Um ensina o outro aqui, um vai aprendendo com o outro, amém? Então ontem nós estávamos falando sobre o profeta Isaías e sobre o seu ministério. Como eu falei para vocês ontem, o ministério dele não se inicia no capítulo 6, como nós costumamos ver muitos pregadores ou pastores falando, quando ele tem aquela visão de Deus sentado no alto e sublime trono, onde ele viu serafins sobrevoando o trono, que tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, para não ver a glória, a santidade de Deus, 2 cobriam os pés, porque os pés também simbolizam a santidade. Até comentei ontem que isso está escrito também no livro de Apocalipse, capítulo 1, do versículo 12 a seguir. Você vai ver que quando o apóstolo João ele vai narrando, quando ele vê Jesus ali no seu corpo glorificado, quando ele olha para os pés, ele cai como morto, A gente vê também quando Jesus chega na praia, lá em Gadara, quando ele chega, se eu não me engano, no livro de Mateus, no seu capítulo 8, é o versículo 23 a seguir, a gente vai ver a passagem do endemoniado de Gadareno, para quando Jesus coloca os pés dele na praia, os 2 endemoniados vêm até Jesus, Então os pés simbolizam a autoridade, simboliza também a santidade de nosso Deus. Então, os serafins com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam sobre o trono de Deus. E diziam, como diz no hebraico, Kadosh, 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 Kadosh Adonai Tsavaot, ou seja, santo, santo, santo. O santo, santo é o Senhor dos exércitos, Então é a santidade em 3 vezes ali, santo, 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 Pai, Filho e Espírito Santo. E também mostrando o poderio de Deus, a santidade de Deus, que é santíssima, Nós aqui na terra, pela Bíblia, somos considerados, chamados por santos, Os apóstolos eram considerados santos. Mas santo, 3 vezes, santo no trino, somente Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que ele viu os serafins dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Por 3 vezes, Então, ali a gente falamos que o Isaías, ele tinha o seu ministério profético. Talvez ele não era tão ativo como no capítulo 6, ele toma aquela injeçãozinha de ânimo e inicia o seu ministério a ministrar a palavra. Porque se nós olharmos o capítulo 1, o capítulo 2, até o capítulo 5, nós vamos ver o profeta Isaías repreendendo muito o povo, Ele dizendo, escrevendo as suas profecias, mas ele não era tão ativo. Já no capítulo 6, com a morte do seu primo, do rei Uzias, então veio uma tremenda tristeza no seu coração, que ele acabou se abatendo, onde eu até falei que deu praticamente um princípio de depressão na vida de Isaías ali, Daí ele achou que não ia ter mais força, porque ele vivia no palácio, ou seja, ele tinha uma ostentação, O profeta Isaías tinha uma certa ostentação, ele era bem amparado pelo seu primo, o rei Uzias, que foi um excelente rei, como eu disse ontem, um homem de Deus, fez muitas coisas boas para o povo. Claro que ele finalizou ruim, porque ele entrou no templo e acendeu o incensário, Coisa que não era para ele fazer, e sim era papel dos levitas, dos sacerdotes ali, onde ele foi cometido de lepra. Então, quando o rei Uzias ele vem a falecer, o profeta Isaías, em certa parte, ele entra num certo desespero ali, um momento
crítico na sua vida, né? É onde ele decide a não profetizar mais, mas sim somente dedicar a sua vida como escriba, né? Só escrever. Só que aí Deus dá uma visão para ele, que no capítulo 6, como eu disse, né, ele vê Deus em sua glória, e ali é como se Deus falasse para ele: olha, Isaías, olha o tamanho da minha glória, olha o tamanho do meu poder, você está preocupado por quê? O que você teme? Eu sou contigo. Então Deus mostrou o tamanho do poder dele, o tamanho da glória, ele mostrou para Isaías ali. Isaías, olhando para Deus, ele falou que ele habitava no meio de pessoas com lábios impuros, né? Aonde o Senhor mandou um serafim, porque é o serafim que cuida das pedras afogueadas debaixo do trono, onde simbologicamente, né, passou em sua boca, que ali ele teve autoridade e mais unção para iniciar o seu ministério afora, né? Ele foi contemporâneo de Oséias e Amós. Interessante que Oséias, enquanto Isaías estava no Reino do Sul, profetizando, iniciando o seu ministério com força, Oséias também estava lá no Reino do Norte, né? E Oséias foi aquele profeta que a gente vai aprender lá na frente sobre os profetas menores, que ele casou com uma prostituta. Deus queria mostrar algo para ele, o que ele estava sentindo em relação ao povo, né? O povo tinha traído Deus, né? Se voltado à idolatria e deixado Deus. Então Deus, como noivo, né, ele de Israel, ele se sentiu traído e pegou o profeta Oséias para mostrar para ele o que ele estava sentindo e passar para o povo ali. Então, enquanto Isaías estava em Judá, então Oséias estava lá no Reino do Norte também profetizando para o povo que também tinha caído na idolatria, na rebeldia contra Deus. E também o profeta Amós, né? O profeta Amós, que ele era cultivador de sicômoros, que era figos, né? Então ele cultivava figos. Amós era o contraste de Isaías, né? Isaías, ele cresceu no palácio, estava na ostentação, né, como diz hoje, mas Amós não. Amós ele era mais simples, né? Era vaqueiro, criador de sicômoros, de figos, mais do sitião, mais do campo, e Deus também estava usando naquela época Amós ali para profetizar para o povo humilde, para o povo simples. Enquanto um estava no palácio, outro estava ali no campo também, falando da palavra de Deus. É interessante que Deus se preocupa com o povo, né? Deus ele tem um interesse muito grande pela vida do ser humano. Pena que o ser humano não reconhece isso, né? Até teve pessoas que me falaram: pastor, ontem no vídeo você falou que Deus cobrou, que aconteceu isso, Deus é mau. Eu falei: não. Até no vídeo mesmo ontem eu comentei que Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Você tem o livre-arbítrio de escolha. Deus não te obriga a fazer nada. A decisão que você toma é pelo seu livre-arbítrio. Você escolhe servir a Deus por livre vontade. Se você não quiser servir a Deus, você não escolhe. Se você quiser aproveitar as coisas que o mundo oferece, você pode escolher. É a sua opção, é o seu livre-arbítrio. É claro que cada escolha que você fizer tem uma consequência, né? A Bíblia diz, deixa bem claro que há dois caminhos, céu e inferno, né? Então, nós temos o livre-arbítrio de escolha para escolher qual caminho que nós devemos escolher, né? Aí vai depender de mim e de você desse livre-arbítrio. Então, Deus, ele sempre quis que o povo estivesse perto dele. Na época era a teocracia, né? Onde Deus era o próprio rei de Israel. Era Deus que fazia grandes prodígios, milagres. A gente viu, né, Moisés, quando tirou o povo do Egito, abriu o Mar Vermelho, coluna de fogo à noite, fazendo um caminho para eles seguirem, para eles não ficarem perdidos, e aquecia eles, porque o deserto, durante o dia é quente demais, passa dos 50 graus, e durante a noite é abaixo de zero. Então à noite o Senhor colocava uma coluna de fogo para aquecer o povo e também para ser guia para eles. E durante o dia, Deus colocava uma nuvem, um refrigério, para que eles caminhassem no deserto, né, mas tivessem um refrigério. Então, Deus ele sempre cuidou do seu povo, sempre livrou, alimentou, livrou eles dos exércitos inimigos. Então, era isso que Deus queria fazer. Aqui, a gente vê que na época dos juízes, teve muitas falhas. Não tinha rei, né? Eram profetas também que trabalhavam, porque o profeta é o porta-voz de Deus, né? Desde que Deus levantou o sacerdócio, quando disse para Moisés levantar Arão, então ali Deus ele levanta um sacerdócio. Interessante, porque até então o culto era somente Deus agindo. Até Moisés ali a gente via Deus agindo e Deus falando. Só que aí o Senhor quis um relacionamento com a humanidade. Deus não pode descer do céu
né, e falar com o povo, porque se ele fizer isso, nós é fulminado, né, pelo tamanho do seu poder e da sua glória. Então ele utiliza o ser humano para ser o seu porta-voz. Então o Senhor ali coloca o sacerdote. Então quando o sacerdote é colocado através da vida de Arão, quando Deus indicou para que Moisés levantasse Arão e seus filhos como sacerdote, então ali houve uma comunhão com o homem e Deus, um relacionamento íntimo para o culto, para se cultuar a Deus. Então, da mesma maneira que as pessoas cultuavam o Senhor através do louvor, né, através das ofertas, porque dali que eles ofertavam, faziam sacrifícios, Deus usava então também o profeta ou o sacerdote como seu porta-voz para falar com o povo. Então, os dois trabalhavam em conjunto, era uma união que Deus sempre quis com o povo. Deus, ele usava os profetas como seu porta-voz. Hoje, né, a gente vê também que Deus continua esse relacionamento com o povo. Nós cultuamos ao Senhor, fazemos a nossa parte e Deus faz a parte dele, falando conosco através desses profetas, desses homens usados por Deus. Então o profeta ele era o porta-voz de Deus para direcionar o povo o caminho que deveria andar. Então quando ele via os inimigos cercando Israel, então Deus usava um profeta, o seu porta-voz, e indicava, ó, cuidado, não vai por ali. A gente vê pelo próprio profeta Eliseu, né, que o rei assírio ficou doido com ele, porque todas as vezes que ele armava uma emboscada para o povo de Israel, então aí Deus usava Eliseu para falar, ó, fala para o povo não ir por aqui. Se ele for por aqui, o exército está ali escondido esperando eles de tocaia. Aí certa vez o rei falou, mas peraí, tem algum informante no nosso meio. Quem está informando essas coisas? Porque não é possível, a gente arma emboscada aqui, eles ficam sabendo, vai pelo outro lado. Aí um se levantou e falou, não tem nenhum informante aqui. É que lá eles têm o homem de Deus. E quando você está sonhando lá na sua cama, pensando nos seus planos, o que você vai fazer no dia seguinte, Deus está revelando ao profeta. E o profeta passa para o povo. Então assim é interessante. Então Deus ele tem cuidado, ele tem um carinho muito grande, né, hoje, por toda a humanidade, não somente pelo povo de Israel, mas por todos aqueles que aceitam e crêem na sua palavra. Então aqui o Senhor estava usando o profeta Isaías, porque tanto o reino do norte como o reino do sul, eles estavam passando um período assim decadente, né? um momento de idolatria muito grande. O rei Uzias então tinha falecido, aí o seu filho Jotão, que não tinha muita habilidade militar, não tinha muita habilidade política, não sabia negociar com as outras nações, ele acabou se desesperando, e nisso daí ele acabou trazendo a idolatria para dentro da cidade, e nisso daí foi causando as consequências do erro que Deus acabou cobrando. Não é que Deus cobrou, Deus então ele deixa de administrar o povo, Deus deixa de cuidar do povo e deixa o povo à vontade. É como eu falei ontem, você tem um livre-arbítrio, você não quer Deus? Então amém. Salmo 34:7 fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra, mas aquele que o teme, aí ele livra. Mas se você não teme o Senhor, você não quer, então você não tem ninguém que te protege, é você sozinho. Aí você vai de peito com todas as lutas que vieram à sua frente. Então foi isso que estava acontecendo ali. Então o povo fez as suas escolhas, né? Jotão ali então ele colocou a idolatria novamente, depois ele veio a falecer, aí se levanta Acás. Acás foi também um dos mais perversos que teve ali. Acás, para vocês terem ideia, ele menosprezou as profecias de Isaías falando com ele, para o povo se voltar para o rei que era o cabeça da nação, porque se o rei se voltasse a Deus, automaticamente o povo também se voltava a Deus. Mas o rei estava conduzindo o povo à idolatria. A primeira coisa que o rei Acás faz é dar presentes para o rei da Síria com medo. Então ele teve medo porque a Síria estava em ascensão naquela época, fazendo acordos com outras nações e ali crescendo o seu poderio e o seu equipamentos militares, o seu exército crescendo muito, né? Então ali ele, com medo disso daí, em vez de ele procurar o homem de Deus para que Deus zelasse por eles, cuidasse deles, não, ele resolveu então dar presentes para o rei da Síria, para ali tentar fazer uma aliança. Depois ele fez uma grande besteira, Judá, né, que eles quiseram fazer uma aliança com o Egito. O Egito estava se quebrando, ele não estava com aquela potência grande na época, né? Quem estava em ascensão era a Síria e depois Babilônia, que Babilônia então
levou o povo a cativo mais tarde, né? Então, assim, o Egito não, o Egito ele estava caindo, então ele errou até na sua aliança. E Deus não queria que o povo fizesse aliança contra as nações, principalmente o Egito. Deus queria que eles confiassem nele, que se eles confiassem em Deus, Deus ia livrar eles da mão do exército inimigo, como tinha feito muitas vezes. Todas as vezes que o povo se voltava para Deus, Deus livrava eles dos exércitos inimigos. Mas ali não, ele fez ao contrário, ele confiou no poder, né, de armas, de militares, de cavalos na época que eles tinham, de armamento. Então ele confiou nisso, nesse poder aí que tinha esses reis e essas nações. Então ele tentou fazer uma aliança também com o Egito e não deu muito certo. Acaso eu acho interessante que ele, para, assim, vamos dizer, ter uma certa comunhão, vamos dizer, puxar o saco dos filisteus, para ver se os filisteus também fossem com ele, apesar que os filisteus naquela época estavam também em decadência, não estava com aquele poder tanto. Então ele traz uma réplica de um altar para dentro da cidade. Esse altar, eles faziam sacrifício a Tamuz. Tamuz é eu vou contar a história rapidamente para quem não conhece Tamuz, só para vocês conhecer quem foi Tamuz. Tamuz é assim, tem a história de Nimrod. Nimrod, eu creio que todos já ouviram falar. Nimrod, aquele que construiu a grande torre de Babel, porque Deus ele tinha dado ordem para Noé e seus filhos, né, se espalharem e se multiplicarem. Mas Nimrod não, Nimrod ele não quis se espalhar, ele quis ajuntar o povo. A Bíblia fala no livro de Gênesis que ele foi um grande caçador, né, um grande homem, é um homem muito sábio, muito inteligente. E infelizmente ele acaba se apaixonando pela sua mãe Samiramis, né? Ele mata o seu pai e possui a sua própria mãe, faz o primeiro incesto ali, né? E ele acaba possuindo a sua mãe. Nimrod acaba morrendo e a sua mãe acaba engravidando dele. Então a sua mãe Samiramis diz para o povo que Nimrod era o sol, era o deus sol, que quando precisasse, então eles criaram os zigurates. Os zigurates, se vocês olhar, às vezes no Google, procurar em algumas, até tem dos incas e dos maias, quando mostra, é como se fosse uma pirâmide, mas feito em escadarias, grandes escadarias, assim, em forma de pirâmide, mas escadarias, que lá são chamados de zigurates. Aqueles zigurates foram construídos para que Nimrod, que era o deus sol, segundo ela, né, descesse por aqueles zigurates para ter contato com o povo, né? E ela se dominou, se proclamou como a deusa lua. Então Nimrod, o seu filho e marido ao mesmo tempo, era o deus sol e ela a deusa lua. Nesse relacionamento nasce Tamuz. Esse relacionamento de incesto nasce Tamuz. Tamuz, ele era também caçador, foi caçar um javali, veio a falecer. Eu creio que ele deve ter entrado em coma, mas a Bíblia fala falecer. E ela apregoou um jejum junto com a sacerdotisa do deus Sol e da deusa Lua, que era ela, entre aspas, né? E ali ele voltou à vida. Quando voltou à vida, então ele escreveu. Então Samiramis, para eles foram a primeira deusa. Nimrod, o deus Sol, que depois os egípcios chamando ele de Ra, né? Deus Ra, que os egípcios veio mais na frente, a nação, Deus Ra, né? E eles foram adorando Deus Sol. Até hoje, né? Constantino, ele proclamou o domingo, que os romanos adoravam o Deus Sol também, proclamou o domingo como dia de descanso. Então hoje o nosso calendário, infelizmente, é um calendário idólatra, né? Que adora o Deus Sol, né? Então o Deus Sol veio através de Nimrod, a sua mãe Samiramis e o seu filho Tamuz. Todas as imagens que vocês veem de uma estátua com uma criancinha no colo representa Samiramis e Tamuz. Então isso veio. Aí os gregos aperfeiçoou, transformando em Afrodite, o Cupido era Tamuz, Afrodite era Samiramis, Zeus era Nimrod, aí vai dependendo da cultura. Só mudaram os nomes, mas os personagens são os mesmos, né? Então ele trouxe esse altar, e esse altar era a adoração de Tamuz. Aí para eles era Tamuz, e tinha os gregos que eu acho interessante, que era Anodes. Eles falavam Tamuz e os gregos adotou o nome de Anodes. Anodes também
veio de um fruto de um relacionamento de um pai, né, do rei, se eu não me engano, acho que era do rei das Cinírias e da sua filha Mirra. Então, do pai Cinírias e da sua filha Mirra. O relacionamento incestual desses dois veio Adonis. Segundo eles, a tradição e a mitologia grega diz que esse Adonis se apaixonou por duas deusas, né? Afrodite. Mas quem que é Afrodite? Afrodite não era Semíramis. Se apaixonou por Afrodite e mais uma outra deusa. E ali Zeus pegou e deu um castigo a eles, aí é outra história. Mas só para vocês entenderem. Então, praticamente foi uma aberração quando Acaz trouxe essa réplica da adoração que os filisteus tinham, que o povo da Fenícia tinha, trouxe para dentro de Judá. E praticamente ali onde estava o templo era a adoração a Deus. Eles tinham as 3 festas anuais mais importantes, que era a festa dos tabernáculos, que era a Páscoa, a festa das colheitas. Então, assim, eles tinham essas festas principais que os judeus até hoje comemoram, mas ali eles faziam no templo, mas dentro do templo do Senhor havia muitas estatuetas de imagens dos deuses pagãos, né? Então a gente vê Ishtar também, Ishtar que é a deusa da Fenícia, né, que eles adoravam, deusa pagã também de Babilônia, também estava dentro do templo. Deus Baal, né, também que eles adoravam dentro do templo. Então ele foi trazendo tudo isso, todas as aberrações para dentro da casa de Deus. E isso daí é uma afronta, né? Porque ali é um lugar sagrado, era um lugar que eles se dedicavam aos sacrifícios ao Senhor, e de repente o rei traz tudo aquilo que Deus abominava, traz para dentro do templo. Então como que Deus vai se sentir? Deus vai se sentir traído. Por isso que Deus usou Oséias lá no Reino do Norte para se casar com uma prostituta, para dar uma ideia do que ele estava sentindo. Deus falou para Oséias: Oséias, você vai casar com uma prostituta, é ruim, as pessoas vão falar de você, você vai ver ela te traindo, e não é para você falar nada não. Os seus filhos você não vai nem saber se é seu, mas você vai cuidar. Sabe por quê? Porque é assim que eu me sinto com o povo. Eu me sinto com o povo da maneira que você está sentindo, Oséias. Só que tem uma coisa, Oséias, eu ainda amo o povo. Por isso que se a gente for estudar o profeta Oséias, a gente vai ver que ele tinha um amor muito grande pela sua esposa. Por mais que ela fazia tudo aquilo, ele fez de tudo para resgatar ela. Ela foi tirada dele, ela foi vendida como escrava, ele vendeu tudo que tinha para poder comprar ela de volta, pelo amor que ele sentia por ela, mesmo ela ter feito tudo aquilo. Claro que depois ela parou, né? E os dois, né, ficaram juntos. Então, assim, Deus tem o mesmo sentimento por nós. Deus nos ama. Deus, ele quer estar perto de nós, ele quer cuidar de nós. Mas às vezes o ser humano acaba adulterando espiritualmente, buscando outros deuses ou fazendo as coisas aquilo que lhe desagrada, que entristece ele. Eu sempre falo, é a mesma coisa que um pai quando tem um filho. Quando o filho ele é obediente, quando o filho deixa o pai feliz, ele tem o prazer de comprar algo para o filho, de presentear, de fazer aquilo que o filho nem pediu. Ele faz ou ele presenteia. Agora, quando o filho é desobediente, o que o pai faz? Ele castiga. Eu tenho certeza que se seu filho colocar o dedo na tomada, primeira vez você vai avisar. Você é como um profeta, você vai falar: não mexe aí. Não mexe aí, que se você tocar o dedo aí, você vai levar um choque, pode queimar o seu dedinho. Mas se ele insistir em tocar o dedo ali, você vai dar umas palmadas, você não vai falar mais, você vai dar umas palmadas. Por que você vai dar umas palmadas? Porque você é mau? Porque você é ruim? Não. Porque você ama seu filho e você não quer que ele se machuque. Então assim Deus é com o povo. Então Deus, ele usa o profeta Isaías nessa época caótica para tentar alertar o povo a sair disso daí, a sair da idolatria. Então ali ele começa a profetizar, a falar com o povo, a implorar para que o povo saísse, largasse a idolatria. A Síria estava crescendo, ele estava falando do perigo, falou: olha, a Síria está se levantando, a ascensão dela. Se vocês se voltarem a Deus, Deus vai livrar vocês deles, do opressor. Mais tarde ele começa a falar então de Babilônia.
Babilônia vai se levantar. Babilônia vai levar vocês a cativo. Vocês vão ficar sem pátria. Vocês vão ficar sem adorar a Deus. Vocês vão ficar sem oferecer sacrifício. Mas o povo não ouvia as profecias de Isaías. Tanto de Isaías como Amós e Oséias também estavam profetizando. Eles não ouviam. Eles acabavam caindo, para a idolatria, caindo para os erros. Isaías ele teve assim, muito sacrifício nas suas pregações, porque o povo não ouvia. Isaías não foi um profeta que fez muitos milagres, não fez grandes prodígios como fez Elias e Eliseu. A gente vai ver que Isaías, o milagre mais falado e interessante é pela vida do rei Ezequias. O rei Ezequias foi um rei que acabou consertando as burradas que os outros reis fizeram, que nem o rei Jotão, o rei Acás. Mas Ezequias não, Ezequias seguiu o exemplo de Uzias. Ezequias ele tentou consertar as coisas, colocar as coisas no altar, tentar fazer com que o povo se voltasse a Deus, até que no seu capítulo 37, ou capítulo 39 do livro de Isaías, ele pega uma enfermidade, e essa enfermidade era para a morte, e Isaías vai até o rei Ezequias, por ordem de Deus, que Deus tinha enviado ele lá, e aonde Isaías lançou uma profecia para ele, fala assim, olha, coloca a sua vida em ordem, ou a sua casa em ordem, porque Deus vai te levar. Mas você imagina, você está lá doente, aí vem um profeta e fala, ó, coloca a sua casa em ordem, ou seja, a sua vida em ordem, que Deus vai te recolher, você vai morrer. Quando ele está saindo do palácio, então o rei Ezequias, deitado, vira-se para a parede e começa a chorar. Aí ele começa a chorar e começa a falar com Deus, Senhor, eu fiz tudo o que te agradou. Eu derrubei os altares, os idólatras, tirei as estatuetas, incentivei o povo a te buscar novamente, dei valor às festividades anuais, fiz com que o povo se voltasse ao Senhor, reconhecesse que o Senhor é o Deus verdadeiro, que não há outro Deus. Tem misericórdia de mim. Sabe o que eu acho interessante? E quando você tem a vida no altar, no momento que você mais precisa, você pode sacar esse depósito que você fez. Esse depósito de oração, de vida de consagração. O que você fez, o que você trabalhou para Deus, às vezes, irmão, hoje você está trabalhando para Deus, você está visitando, você está indo nos hospitais, você está ajudando o seu próximo, você está abençoando as pessoas, você de oração, você de consagração, não tem preguiça de fazer a obra de Deus. Aí você fala, puxa, mas Deus não está me vendo. Parece que as coisas da minha vida não mudam. Eu vou dizer uma coisa, na hora que você mais precisar e você clamar a Deus, Ele vai te socorrer. Talvez na hora que você estiver fraco, desfalecendo, chegar um momento e falar, Senhor, eu não aguento mais, Senhor. Eu não tenho mais força. Aí o Senhor, Ele te abençoa. Por quê? Porque você tem depósito com Ele. Você teve uma vida de depósito. E o Senhor viu aquilo que você fez no passado. Deus viu e reconheceu o que o rei Ezequias consertou. O que o rei Ezequias se esforçou e fez. Quando Isaías está saindo, está no pátio do palácio, Deus novamente fala para Isaías, volta e fala agora para o rei que ele não vai mais morrer. Eu vou acrescentar mais 15 anos na vida dele. Esse é o depósito que ele fez. Por isso que vale a pena. Então Isaías ele não fez grandes prodígios, milagre, fogo cair do céu como Elias fez. Não fez como Eliseu fez, que o machado flutuou. Não fez como Elias fez um altar e o fogo desceu do céu e consumiu de um jeito milagroso. Não. Foi mais trazer a palavra de oportunidade para que o povo se convertesse. O povo estava totalmente perdido. Para vocês terem uma ideia, no templo estava tendo uma corrupção muito grande. As pessoas vinham oferecer sacrifício. As pessoas estavam em pecado, as pessoas estavam explorando os pobres, os próprios sacerdotes, os próprios levitas, o que cuidava da casa de Deus, eles estavam explorando os pobres, estavam explorando as viúvas, os menos favorecidos.
As pessoas que tinham poder aquisitivo muito alto, que tomavam as terras dos mais pobres, iam no altar, ofereciam sacrifício, davam uma oferta gorda para o sacerdote, e o sacerdote colocava debaixo do tapete os seus pecados. O sacerdote não tinha coragem de falar para eles que eles estavam errados. O sacerdote não tinha coragem de cobrar eles que o que eles estavam fazendo era errado, por causa que a oferta deles era boa. Sabe, hoje a gente vê nos dias de hoje, tem muitas igrejas que é assim de gente. E os pastores ali exploram, falam de prosperidade, arrancam dinheiro de pessoas que não têm, não ajudam, só ficam sugando. É oferta disso, é oferta daquilo, é campanha disso, campanha daquilo. Esses pastores estão enriquecendo. E se for uma pessoa humilde, com aluguel atrasado ou sem comer, chegar na igreja, pastor, eu estou com o meu aluguel atrasado. Pastor, acabou o gás de casa. Pastor, eu não tenho o que comer. Falo isso de experiência porque eu passei por isso. Eles vão chegar para olhar para você, está estragando comida no celeiro deles, na igreja. Na campanha que eles fazem, está estragando comida. Mas para você, eles vão chegar e falar assim, olha, nós vamos ter que fazer um cadastro. Nós vamos ter que enviar uma assistente social na sua casa para ver se realmente você precisa. Se realmente você precisar, e a assistente social nos comunicar, nós vamos ver se conseguimos uma cesta básica. Para o dinheiro que essas igrejas têm arrecadado, fortunas, mansões, era isso que estava acontecendo. Isaías estava falando para esse povo aí. Os sacerdotes eram os pastores, eram os que cuidavam do templo, das coisas sagradas, e eram os que tinham obrigação de proferir bênção na vida das pessoas e também ajudar o povo a andar no caminho certo, no caminho da lei. Eles estavam fazendo isso. Os juízes que eram a lei, como se fosse hoje os políticos da nação, os juízes exploravam os pobres, sugavam eles. As leis eram só para aqueles que tinham condição. Aquele que não tinha condição, não existia lei para eles. Se fosse uma causa na justiça de uma pessoa pobre, mas ela estava certa, colocou a sua causa na justiça, confiando na justiça, e o juiz visse que o que estava sendo acusado tinha posses, e esse que estava sendo acusado desse uma boa contribuição para o juiz sentenciava o inocente e beneficiava o culpado. Não é nos nossos dias de hoje? Não é a nossa justiça de hoje? Hoje, você pode estar certo. Mas se você for para um fórum hoje, eu falo também de experiência. Eu não estou falando dos outros, de história que eu estou falando por experiência. Se você for no fórum para uma causa que você comprou numa loja, alguma coisa assim, e você foi lesado, o juiz vai decretar que você está errado. Vai ficar por isso mesmo. Quem vai sair ganhando é aquele que tem um poder aquisitivo bom. A nossa justiça de hoje também era a justiça no passado. Era isso que estava acontecendo. Isaías estava falando contra eles. Isaías estava profetizando contra eles por causa disso. Os juízes se embriagavam. Eles bebiam demais. E nisso daí, quando eles iam para, vamos se dizer, o fórum, o lugar de julgamento, muitos estavam até embriagados, estavam nem aí. Por que não estavam nem aí? Porque eles já eram comprados. Eles já tinham sido comprados por aqueles que tinham. Os pobres não tinham direito, roubavam suas terras, tomavam suas terras, e eles não tinham direito de brigar na justiça. E o sacerdote colocando tudo debaixo do tapete. O sacerdote, que era o homem de Deus ali, que representava Deus, estava escondendo o pecado dos outros por causa das ofertas. É como hoje, tudo se você vê, por isso que eu falo, a profecia de Isaías é uma profecia messiânica, porque fala do Messias, fala das coisas futuras. É o que nós estamos vivendo hoje, nos nossos dias. As igrejas hoje, como estão as igrejas? É muito difícil hoje
você encontrar uma igreja que não tem uma pessoa que frise mais o financeiro, em vez de ajudar as pessoas que ele precisa. Eu falo como pastor, quantas pessoas que eu tenho visitado, que não são nem do nosso ministério, são de outros ministérios, e eu chego e falo, mas e o seu pastor? Não estou negando visita, mas você tem uma igreja, você tem um pastor. É difícil, hoje nós estamos vivendo os dias difíceis. Hoje, quem prega a verdade, a igreja tem pouca gente. Hoje as pessoas não querem ouvir a verdade. Hoje as pessoas não querem ouvir uma palavra de salvação. Hoje as pessoas querem ouvir aquilo que lhe agrada. Hoje as pessoas procuram uma igreja que os pastores ou os pregadores dizem, olha, Deus está falando que vai te dar uma casa. Deus está falando que vai te dar um carro novo. Deus está falando que você vai ter um casamento excelente. Deus está falando que vai abrir uma porta de uma empresa que você vai ganhar 5, 10 mil. É isso que o povo está querendo. Agora, se você falar a verdade, aquilo que a palavra manda você dizer, o povo não quer. O povo não quer. Hoje as pessoas querem heresias. Então essas igrejas que têm heresias são cheias. São muito cheias. Só que vai ter um dia do acerto. Vai ter o dia do acerto. Hoje nós falamos como os profetas falaram, a gente fala a verdade. Mas é que nem eu falo, você tem um livre-arbítrio de escolha, você toma a decisão que você quer. Mas vai ter o dia do acerto, isso com certeza vai ter. Então Isaías, ele estava falando isso. As mulheres naquela época, para vocês terem uma ideia, as mulheres se preocupavam somente com a beleza exterior. Tinha a deusa Estar, que é a deusa fenícia, que aí veio os povos, foi transformando o nome dela, foi de Afrodite, foi até no Espiritismo, caiu como Iemanjá. E também conhecido como Pombagira, também no Espiritismo. É a mesma deusa. Essa daí, ela produz ou promove a sensualidade. A sensualidade, ao sexo sem limite, a pedofilia, incentiva tudo isso. O incesto, por isso que a gente vê aqui em relação ao incesto que trouxeram o altar, de uma história de incesto. Então as mulheres estavam copiando as mulheres que seguiam essa deusa. E elas começavam a se vestir sensual para atrair os homens. Então o profeta Isaías começa a profetizar para elas também. Que a maneira que elas estavam andando, os petrechos, os enfeites que elas estavam usando, eram errados, porque eram os petrechos que a sacerdotisa de Estar usava, que era a sensualidade. Tanto é que quando Babilônia invade, o rei dá ordem aos seus soldados a fazer o que quiserem com as mulheres. Essas mulheres depois, mais tarde, como castigo, foram violentadas. Mas não era isso que elas promoviam? Não era provocar o prazer no homem? Então, aconteceu isso daí, foram violentadas, foram massacradas. É muito triste. Isaías, ele estava querendo que o povo se voltasse a Deus. Não que é errado você se arrumar. A mulher tem que se arrumar, com certeza. Eu sempre falo uma coisa, eu falo assim, mulher, se você não se cuidar, o seu marido lá de fora cuida. Então você tem que se cuidar assim, você tem que se arrumar, você tem que estar bonita, mas não exagere. Não exagere. Porque senão acaba caindo para a sensualidade. E a sensualidade, querendo você ou não, é pecado. Não adianta você discutir, Bíblia é pecado. Então isso que tem que tomar cuidado. Pode se arrumar sim, mas não provoque a sensualidade. Tenha cuidado em relação a isso. Então assim, essa é a pequena pincelada que eu quero dar, mais uma vez sobre Isaías. Eu quero estar falando sobre mais, também em respeito ao nosso presbítero Márcio, que ele não pode estar nos estudos devido ao seu trabalho. Ele trabalha de caminhão, sempre está viajando aí, e não é sempre que ele pode estar ali. Então eu falei que ia estar passando um pouquinho dos estudos ali sobre Isaías. Então a gente vai estar sempre falando, eu vou ver certinho os dias que eu posso estar fazendo aqui na rede social, atendendo o pedido dele, é claro, de cada um de vocês que está aí nos assistindo, está tendo a paciência de nos assistir. Quero também deixar para vocês a oportunidade, como eu falei, vocês podem estar comentando no vídeo, vocês podem também estar colocando algo, porque, como eu falei, a Bíblia ela é muito extensa, tem muitos ramos,
e de repente você tem um ponto de vista que eu não consegui enxergar no meu estudo em relação a Isaías. Então você pode estar colocando, ó pastor, mas eu também vejo esse lado. Se você ler tal capítulo, tal versículo, eu também vejo esse lado, essa colocação. Você pode estar colocando, porque você vai também estar me ajudando. Então é que nem eu falei, eu não sou sábio de tudo, né? Vai um aprendendo com o outro. Então eu deixo à disposição a cada um de vocês. Claro que hoje inicia, como eu vou mostrar novamente, inicia o nosso estudo sobre os profetas maiores, curso do IBAD. Até quero mostrar para vocês aqui, né, a estatueta, mais ou menos, né, de Estar, né, tem umas também diferentes, e de Baal. Né? Essa estatueta pequenininha acima, que é essa aqui de Baal, é onde eles colocavam na casa, né, e tinha muitas dentro do templo. Muitas foram colocadas dentro do templo, que para Deus foi abominação. Porque eu sempre falo, não há outro Deus a não ser o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus santo e poderoso, né? E só um intercessor entre Deus e o homem chamado Jesus Cristo. Amém? Agradeço, né, a colaboração de cada um de vocês que estiveram curtindo e nos ouvindo, né? Um grande abraço de novo a Salete, ontem esteve nos assistindo, hoje de novo. Obrigadão, Salete, Deus abençoe a sua vida. Também a Dirce da Silva. Dirce, Deus abençoe também a sua vida por estar nos assistindo. A Kelly Cristina. Kelly também, Deus te abençoe. Kelly Cristina de Andrade, Deus abençoe também. A Isa Panísio também. Isa, Deus te abençoe, cantora Isa. Grande mulher de Deus, gosto muito da Isa. Conhecemos já há um bom tempo, cantou não, né? Está cantando nos Gideões Missionários. Grande mulher de Deus. Bênção mesmo, né? Eu gosto muito da cantora Isa. Deixo as portas abertas, a hora que você quiser visitar nós lá. Essa igreja é pequenininha, você sabe, né, Isa? Mas ali o pessoal gosta muito de você. Então, a hora que você quiser nos visitar lá também, Isa, manda um abraço também para o seu esposo. Deus abençoe a vida dele também. Grande abraço também à minha prima, Solange, que sempre está me assistindo aí lá de São Paulo. Também o Claudião. Claudião, grande abraço, Claudião. Claudião também ontem estava assistindo, hoje. Claudião lá de São Paulo, né? Deus abençoe, Claudião. Cresceu comigo ali, né, Claudião? Então, desde pequeno a gente se conhece. Ele, a sua irmã Simone, o alemão. Né? Até esqueci o nome do seu outro irmão lá, mas esqueci o nome dele. Depois você manda o nome dele lá. Mas o alemão, um grande abraço para o alemão. Também a Marlete Fernandes. Marlete, um abração para você também, Marlete. O diácono Daniel, ou Daniel de Oliveira, Deus abençoe. Diácono Daniel, não é o de São Paulo não, né? Diácono Daniel não é o de São Paulo, que era o de São Paulo. Mas Deus abençoe Diácono Daniel, abençoe seu ministério, a sua família, né? Que Deus venha acrescentar cada vez mais. Mais uma vez também quero agradecer o Prado, né? Como eu falei, ele está lá no Rio Grande do Sul, na Procuradoria. Deus abençoe também o seu ministério, Prado. Prado também é um grande homem de Deus, né? Esforçado bem na obra, né? Cara estudado. Para vocês terem uma ideia, é um cara estudado, é um cara inteligente e também adora fazer a obra de Deus, dedicado a Deus. Por isso que Deus tem abençoado e acrescentado na vida dele, né? Não mede esforços para fazer a obra do Senhor. Também a Zenilda, Zé, também um grande abraço. Também onde esteve nos assistindo, Zé. A Zé é a cabeleireira aqui do bairro, né? Sempre cuida do cabelo. Eu preciso ir lá dar um trato no cabelo, né, Zé? Faz tempo que eu não corto o meu cabelo. Aí estão falando que eu estou parecendo Jesus, né? Até esses dias eu fui falar, você está parecendo Jesus. Falei, que bênção, né? Que bênção que estou parecendo Jesus. Mas a Bíblia não fala em Gênesis que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então, tanto eu como você tem a imagem do Senhor, a imagem do Pai, né? Imagem bonita. Eu e você tem a imagem bonita de Deus, porque nós somos a imagem e a semelhança do Criador, do nosso Pai, né? Nosso Deus. Então, Deus abençoe a todos vocês também. O irmão Yoshanan lá de Israel, Deus abençoe. O Pablo também, o Pablo lá de Madrid. Pablo, Deus abençoe você. Quem sabe um dia nós vamos estar juntos em Madrid, Pablo. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu ministério. Tenho visto que você está pregando bastante por aí. Pastor José Milton, né? José Milton também esteve ministrando lá em Madrid, lá em Barcelona, também esteve lá na Suíça. Esse homem é uma benção, né? O homem que anda, né? Ontem estive conversando com ele, ele falando que vai viajar de novo, né? Então Deus abençoe o ministério também do pastor José Milton,
né? Sempre tem curtido aí nos nossos vídeos, Face, homem também estudioso, grande homem de Deus aí, né? Veio ministrar a palavra do Senhor na nossa festividade aqui na igreja. Você vê o que é humildade, um homem que prega na Suíça, prega na Espanha, prega em tudo que é lugar do Brasil e veio na nossa humilde igreja, né? Ele veio ali com carinho, não cobrou absurdo, foi uma bênção, né? Almoçou conosco ali, todo mundo gostou dele pela simplicidade dele. Tem muitos pastores aí que você convida para estar na igreja porque pregou nos Gideões, não tem a coragem nem de dar a mão para o irmãozinho, nem de falar, irmãozinho, bom dia, muito menos a paz do Senhor, né? Sentam no púlpito, cruzam as pernas e falta de reverência, que nem glorificam a Deus, ficam lendo, folheando Bíblia na hora do culto e quando pega o microfone já quer fazer o fervo. Zé Milton não, Zé Milton, grande homem de Deus mesmo, humilde, né? Ali conversa com todo mundo, brinca com todo mundo, ficou aqui em casa, não ficou no hotel, né? Essa casa não é um hotel, mas foi abençoado, né, Zé Milton? Deus abençoe a sua vida. Come o que a gente tem na mesa, não tem aquela frescura. Esse é uma bênção, grande homem de Deus. Então quero que Deus abençoe a todos vocês, né? A Dani Bartoski, isso, né? Dani Bartoski, Deus também te abençoa, Dani. Abençoe aí a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, que venha prosperar. Eu creio e lanço uma palavra profética, no nome de Jesus, que Deus venha acrescentar na sua vida, Dani. Tá bom? Que você venha realizar os seus sonhos, os seus projetos, sempre colocando na mão de Deus, né? Coloca, confia no Senhor. Salmo 37, do versículo 3 a 5, diz que nós temos que entregar tudo nas mãos do Senhor e confiar nele, porque tudo ele fará. Então é só crer, Dani. Tenho certeza que Deus vai acrescentar e abençoar também a sua vida. Daniel, também um grande abraço para o Daniel, filho da Zenilda, né, da cabeleireira aqui. Deus também te abençoe, Zenilda. Deus abençoe também você, Daniel. A todos que têm curtido. Minha sogra também, a Josefa. Minha sogra está trabalhando lá e está nos assistindo também, né? Então Deus abençoe também a vida da minha sogra. Mora aqui pertinho de nós, né? Sempre estamos indo lá. Meu sogro todo dia está aqui, nós estamos sempre conversando e falando da Bíblia, né? Não tem um dia que ele não vem aqui e a gente não fala alguma coisa da Bíblia. Também o Elton, né? O Elton e a Aline Bonfim. Deus abençoe também vocês dois, um casal abençoado, o Elton e a Aline. Essa semana também nós estivemos lá jantando na sua casa. Até ontem o Elton estava falando na igreja que foi tão gostoso ali, que nós chegamos lá das 8 até meia-noite praticamente, só tirando dúvidas da Bíblia, né? Não falando de ninguém, né? Só da palavra do Senhor, né? Um casal abençoado, um casal humilde, simples. Deus tem algo muito grande na vida de vocês, pela simplicidade que vocês têm. Então, Aline Bonfim, um grande abraço, o seu esposo, o Elton também, que Deus abençoe. Mais comi carne ali, hein? Foi bênção de Deus, Elton. Deus abençoe a sua vida e venha prosperar grandemente aí, amém? Então, um grande carinho, um abraço a todos que teve a paciência de nos assistir nessa tarde. Eu espero atender a expectativa de cada um de vocês. Nos ajudem, curtem aí os vídeos, né? Para que eu possa ter certeza que vocês estão gostando e eu possa estar continuando, né? A minha intenção é fazer vários vídeos sobre estudos, né? Porque tem muitas pessoas que têm muitas dúvidas na Bíblia, então o que a gente puder dividir com vocês, a gente vai dividir. A gente tem lá o estudo na igreja, que também a gente vai esmiuçando, lá é toda sexta-feira, né? Não dá para fazer todos os dias. Aqui eu vou tentar fazer todos os dias, porque aí seria mais rápido e mais fácil. E nisso daí você vai tirando a sua dúvida na Bíblia, porque eu sei que a Bíblia é um livro difícil de ler. A Bíblia não é qualquer livro que você somente abre e vai ler como você lê um livro normal, um jornal, porque ela é um livro espiritual. A Bíblia, ela atravessou séculos, né? Então a Bíblia é um livro que foi muito perseguido. Muitos homens, muitas mulheres de Deus morreram para escrever a palavra do Senhor. Muitos foram colocados, né, em mártires por causa da palavra. Então é um livro assim que não é fácil de você ler e entender. Existem coisas que já aconteceu, existem coisas que não é para nós, é só para o povo judeu, e existem coisas que vão ainda acontecer e coisas que estão acontecendo. Então a gente precisa ter um entendimento muito bom. Então o que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar. Então Deus abençoe. Um grande abraço do pastor Eduardo Munhoz. Fica aí meu abraço e meu carinho.
Amém?